Dentre os povos da Europa, os valdenses foram os primeiros a ter uma versão da Bíblia na língua materna. Pastor Tim, quão importante era a Bíblia para os valdenses? A Bíblia era a razão da existência do povo valdense. Sem a Bíblia, eles nem existência teriam. Em realidade, eles romperam com a tradição católica, a tradição da igreja, dos concílios e da autoridade papal, para deixar que Deus falasse a eles de uma forma bem clara através de sua palavra. Esse livro aqui, sobre essa mesa, onde muitos valdenses estudaram a palavra de Deus, é um símbolo desse compromisso que eles tinham com a palavra de Deus. Em realidade, os jovens valdenses e, obviamente, também os de mais idade, eles eram encorajados a não apenas estudar a palavra de Deus, mas memorizar grandes porções. Muitos deles sabiam de memória os 4 evangelhos, bem como as epístolas, e, obviamente, como a Bíblia era tão rara naquela época, de tão difícil acesso, e eles eram perseguidos, eles deveriam memorizar a palavra de Deus para que quando estivessem em fuga ou não tendo acesso à palavra de Deus, eles pudessem ser alimentados pela própria palavra de Deus memorizada. E além disso, os ensinamentos da Bíblia eram tomados como sério. Várias doutrinas que haviam sido obliteradas pelo cristianismo pós-apostólico foram restauradas pelos valdenses. Eles tinham um compromisso muito sério com a palavra. Alguns dos jovens mais inteligentes dos valdenses partiam de casa, no vale, e iam às grandes escolas de Milão, Bolonha, Paris, Barcelona e mesmo Roma. Misturavam-se nessas universidades com outros estudantes, conversando com eles e lhes fazendo perguntas. Levavam, assim, muitos deles a aceitar os ensinos da palavra de Deus. Quando a igreja romana se apercebeu do progresso evangelístico dos valdenses, ordenou que todos eles fossem presos e mortos onde quer que estivessem. Assim, por trás das elevadas montanhas, em todos os tempos refúgio dos perseguidos e oprimidos, os valdenses encontraram esconderijo. Ali, conservou-se a luz da verdade a arder por entre as trevas da Idade Média. Ali, durante 1000 anos, testemunhas da verdade mantiveram a fé antiga. E num período de tanta perseguição, sendo eles mesmos perseguidos, como que eles faziam para levar esse evangelho às pessoas que não conheciam? Bom, entre eles surgiu aquela expressão tão conhecida, adventista, ou seja, colportor, ou colportores ali, que era o indivíduo que levava consigo uma pequena sacola ali, ou uma bolsa. Eles vendiam outros objetos, tapeçaria e outras coisas mais ali, e junto eles tinham porções da palavra de Deus. E quando encontrassem alguém interessado na Bíblia, ou seja, um candidato em potencial, além do que eles tinham para vender, eles também ofereciam aquela porção da palavra de Deus. E dessa maneira eles faziam conversos, porque naquela época não havia liberdade religiosa, então o trabalho teria que ser escondido. Mas eles corriam o risco, mesmo de não dar certo e quem sabe serem encontrados como conspiradores heréticos. Também é verdade que eles ocultavam porções da Bíblia na própria roupa para, tendo oportunidade no comércio ou em algum outro local, dar isso para alguém ou então usá-lo para a pregação do Evangelho? Com certeza. Eles não mediam esforços na questão da propagação da palavra de Deus. Eu creio que todos os métodos possíveis de fazer com que a luz da palavra de Deus pudesse ser levada a outros povos, eles usavam.